Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo, eu sou professor de História Geral daqui do PEDU e a gente vai continuar com a nossa série dos 9, né? Uma retrospectiva aí de todos os anos do século XX, terminados no número 9, né? 19, 29 e a gente chega agora ao ano de 1939, que é um ano muito importante, é um ano fundamental para o século XX, por qual motivo? A gente tem o início da Segunda Guerra Mundial. Mas é impossível a gente falar sobre esse evento, sobre esse ano, se a gente voltar 20 anos. Se a gente voltar para 1919. 1919 é o primeiro ano após o final da Primeira Guerra Mundial, é o ano em que se desenvolve o Tratado de Paz de Versalhes, né? É assinado o tratado no início de 1920, mas é em 19 que se negocia os termos do final da Primeira Guerra Mundial. E o que acontece no Tratado de Versalhes? Nós temos a imposição pelos vencedores de condições muito gravosas para a Alemanha, Inglaterra, França, principalmente Inglaterra e França, mas também presentes ali a Itália e os Estados Unidos, acabam impondo à Alemanha uma série de sanções, sanções econômicas, militares, sanções também territoriais. A Alemanha perde todas as suas colônias, ela perde mais ou menos 1/7 do seu território, perde o corredor polonês, que vai ser dado para a Polônia ter uma saída para o Mar do Norte, ela perde todas as colônias na África, ela é obrigada a se desindustrializar, a se desmilitarizar, e também, ao mesmo tempo, pagar uma indenização de guerra gigantesca para os países que foram afetados por essa guerra, né? Então, podemos afirmar que a Alemanha ela sai humilhada, ela sai destruída em todos os sentidos da Primeira Guerra Mundial. Isso acaba criando espaço, nos anos 20, para a ascensão de um governo liderado pelos social-democratas, pelo Partido Social-Democrata, que é um partido de centro-esquerda, e que vai viver com esse tratado, com as condições impostas pelo tratado. E realmente, a assinatura do Tratado de Versalhes ele levou a um desenvolvimento bastante limitado, né? Em alguns momentos ali, a Alemanha precisou da ajuda externa, da ajuda principalmente dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Bélgica, da Itália, para poder se reerguer. E houve, né, obviamente, no final dos anos 20, uma pequena recuperação. Só que em 29, outro ano cabalístico terminado em 9, vem o desastre financeiro. Nós temos a quebra da Bolsa de Nova York, consequentemente, durante todo o período da década de 30, a Grande Depressão. E a Alemanha, ela meio que pulou do avião sem paraquedas. Como que um país que não possui uma economia interna bem desenvolvida, com uma dívida gigantesca, né, sendo paga aos poucos, mas sendo paga, vai conseguir manter a sua própria economia, o seu ritmo econômico sem aportes financeiros de fora? Isso faz com que uma crise gigantesca se abata sobre a Alemanha de novo, né? Porque nós já tínhamos tido uma crise econômica ao final da Primeira Guerra Mundial, 10 anos depois do comecinho da década de 30, uma outra crise muito forte. Isso leva a uma decadência econômica, leva a uma crise política, uma crise social, que acaba, né, em resumo, abrindo espaço para a ascensão de regimes radicais. Épocas de crise, normalmente, abrem espaço para populismos. Os populismos, tanto à esquerda quanto à direita, acabam levando grande parte da população a procurar soluções fáceis. Discursos fáceis de serem entendidos, promessas milagrosas de soluções, e isso acaba, obviamente, permitindo que em 1933 o Partido Nazista torne-se o partido dominante no parlamento. Não era o partido com a maioria dos votos, nem com a maioria dos deputados, mas era o maior partido. Isso fez com que houvesse um concerto parlamentar. O presidente Hindenburg, ele indica Adolf Hitler para o cargo, ele aceita a indicação do Partido Nazista de que Hitler deveria ser o chanceler, que é o primeiro-ministro na Alemanha, e ele sobe ao poder em janeiro de 1933. O que se segue é algo digno de nota. Em apenas 6 meses, até junho de 1933, o Partido Nazista constrói, sob a liderança de Hitler, mas não só, ele não está sozinho, o Partido Nazista constrói uma das piores ditaduras, uma das mais horrendas ditaduras que a gente já teve notícia, né? Essa ditadura fecha os partidos de oposição, todos serão fechados, um a um. Um ou outro partido que estava no mesmo espectro ideológico se mantém funcionando, se mantém vivo. As instituições sociais são ou dominadas pelos nazistas ou totalmente fechadas. 2 anos depois, em 1935, a Alemanha assina as chamadas leis raciais de Nuremberg, que dão parâmetros legais para determinar se uma pessoa era ou não um ariano puro, principalmente permitindo a perseguição aos judeus, aos ciganos, aos eslavos, poloneses
Isso acaba levando, obviamente, à criação dos campos de concentração. Em 1935 você já tem os primeiros campos, pessoas sendo levadas para esses campos e, politicamente, nós percebemos nesse momento uma ditadura claramente sendo construída. E no campo econômico, por outro lado, enquanto essa ditadura política é sendo construída, economicamente falando, a Alemanha estava indo bem. Aparentemente ela estava indo bem, porque existe algo escondido. Muitas vezes por trás do desenvolvimento econômico existem certas condições que são muito gravosas para grande parte da população. Por exemplo, a Alemanha nazista ela parou de pagar as parcelas da indenização do Tratado de Versalhes, então sobrava dinheiro, perfeito? Ao mesmo tempo, muitas empresas, indústrias de judeus, sobretudo, foram confiscadas pelo governo. Esses caras não podem ter propriedade na Alemanha naquele momento. Então, consequentemente, o Estado acabou ou usando essas empresas para fazer caixa e vendê-las para membros do Partido nazista, ou efetivamente elas foram incorporadas ao patrimônio público. Então, consequentemente, nós temos uma situação em que o investimento privado e público na economia começou a acontecer. Isso gera emprego para parte da população alemã que estava desempregada. Isso estimula o consumo e faz a roda da economia girar no sentido do crescimento. Só que isso escondia, obviamente, algumas coisas bastante complicadas. Por exemplo, muitas indústrias que pertenciam a membros do Partido Nazista começaram a utilizar mão de obra escrava, de prisioneiros de campos de concentração, judeus sobretudo. Essa é uma situação muito bem mostrada pelo filme A Lista de Schindler, do Steven Spielberg. Talvez seja o retrato mais claro da relação entre alguns empresários, entre o campo empresarial alemão e também o Partido Nazista. Essa relação entre o poder político e o poder econômico foi muito importante para entender esse crescimento econômico. Ao mesmo tempo, incitava-se cada vez mais o ódio aos judeus e a própria população alemã muitas vezes apoiava essas perseguições todas. A Alemanha conseguiu com isso desenvolver, ainda que secretamente, uma indústria bélica. E em 1936 a Alemanha apresenta ao mundo a maior aeronáutica de guerra do mundo, com muito mais aviões do que Inglaterra ou França, o que dava a ela uma vantagem militar enorme sobre os seus principais inimigos e sobre os quais se desenvolveu durante o período um forte sentimento revanchista, O Partido Nazista, parte do seu discurso político tinha a ver com o revanchismo, contra os partidos que quebraram a Alemanha ao final da Primeira Guerra Mundial. E isso, obviamente, acaba levando a um grande apoio popular. O sentimento de revanche era muito forte, os problemas da Alemanha eram creditados pelo Partido Nazista aos países que, enfim, ajudaram a destruir a Alemanha ao final da Primeira Guerra. Isso dá, obviamente, uma força militar muito grande para a Alemanha nazista, para o Partido Nazista, para Adolf Hitler. Paulatinamente, no final da década de 30, a Alemanha vai promovendo uma série de agressões territoriais. Por exemplo, entre 34 e 36, a Alemanha reocupa a região do Sarre e a região da Renânia, que são bem na fronteira ali com a França. Essas duas regiões tinham sido desmilitarizadas e ocupadas por tropas francesas ao final da Primeira Guerra Mundial. O governo nazista invade essas duas regiões. Ao mesmo tempo, agressões externas começam também. Por exemplo, em 1938, a Alemanha invade a Áustria, um evento conhecido como Anschluss, ou seja, a anexação de um país também de população, de etnia, enfim, de raça, digamos, pura, entre aspas, ariana. Isso foi corroborado por um plebiscito feito internamente. No ano seguinte, no final de 38, comecinho de 39, a Alemanha invade também a Tchecoslováquia, inicialmente apenas os Sudetos, a região fronteiriça onde a população é majoritariamente alemã, e posteriormente toda a Tchecoslováquia acaba caindo sob o domínio dos alemães, dos nazistas. Isso faz com que a Inglaterra interfira. Chamberlain, primeiro-ministro inglês, e a Alemanha nazista assinam o chamado Acordo de Munique, e este acordo era um ultimato inglês, como se a Inglaterra dissesse: olha, próxima agressão territorial, nós, Inglaterra, e nossos aliados franceses iremos agir contra a Alemanha nazista. Sabendo que o próximo passo, que seria obviamente a Polônia, seria o início de um novo conflito, Hitler tenta neutralizar a União Soviética, assinando em 23 de agosto de 1939 o Pacto Germano-Soviético de Não Agressão. Esse Pacto Germano-Soviético dizia: Alemanha, não vou te atacar. União Soviética, não vou te atacar. Com isso, Hitler tinha liberdade para saber que, começando uma nova guerra, teria apenas um fronte, o fronte ocidental, para lutar contra a França, para, no segundo momento, atacar o que era o seu grande objetivo. A União Soviética,
as jazidas de ferro da Ucrânia e os campos de petróleo do Cáucaso, o que permitiria a Hitler iniciar, obviamente, uma dominação econômica sobre a região. E a guerra começa, na verdade, no dia 1º de setembro de 1939, com a invasão nazista à Polônia. Assim que os alemães invadem a Polônia, acaba o período do entre-guerras, acaba o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. 2 dias depois, no dia 3 de setembro, França e Inglaterra conjuntamente declaram guerra à Alemanha, dando início a um período no qual nós temos uma guerra que se inicia, de um lado, o eixo Alemanha, Itália e Japão. Do outro lado, os aliados, inicialmente apenas Inglaterra e França, posteriormente com a adesão de muitos outros países, inclusive os Estados Unidos, a própria União Soviética e também o Brasil a partir de 1942-43. Correto? Então, dessa maneira que termina o ano de 1939. Uma grande preocupação mundial, com o início de conflitos ainda mornos, porque a guerra só esquenta em 40 realmente, mas um conflito ainda morno, mas que prenunciava, obviamente, uma guerra que só iria terminar 6 anos depois, de maneira muito trágica, de maneira muito triste, né? Os anos 40, pelo menos a primeira metade dos anos 40, marcam ali todo o conflito da Segunda Guerra Mundial, toda a destruição, é a guerra mais destruidora da história, tanto em termos materiais quanto em termos humanos, e um pequeno exemplo disso, obviamente, é o Holocausto acontecido com a população judia em campos de concentração nazistas. Ok? Pessoal, esperamos que vocês tenham tido um pouco mais de informação sobre o ano de 39, nessa série que a gente busca contextualizar um pouquinho mais esses anos, né? A gente acaba fazendo uma revisão um pouquinho maior por conta da necessidade de colocar essas informações todas, ok? Muito obrigado para vocês, um abraço.